O Libertador, capítulo 45. Prevendo a cruz. Mesmo antes de Cristo tomar sobre si a humanidade, ele viu toda a extensão do caminho que precisava trilhar para salvar o perdido. Cada dor que dilacerou seu coração, cada insulto lançado sobre o seu rosto, cada privação que teve que enfrentar, tudo isso ele viu claramente antes de colocar de lado sua coroa e vestes reais e descer do trono, a fim de revestir sua divindade com a humanidade. Mesmo ciente da angústia pela qual devia passar, ele disse: Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 40, versos 7 e 8. Sua vida na terra foi cheia de trabalho e sacrifício, mas ele era animado pela perspectiva de que, dando sua vida, traria o mundo de volta à sua antiga lealdade a Deus. Ainda que precisasse primeiro receber o batismo de sangue, ainda que os pecados do mundo devessem pesar sobre o seu ser inocente, ainda que pendesse sobre ele uma indizível aflição, mesmo assim, considerando a alegria que tinha sido proposta, ele escolheu sofrer a cruz. Já se aproximava um momento em que os companheiros que ele havia escolhido para o ministério precisariam ver aquele a quem amavam e em quem confiavam ser pendurado na cruz do Calvário. Em breve, deveria deixá-los enfrentar o mundo sem o consolo de sua presença visível. Eles seriam perseguidos pelo ódio e a incredulidade, e Jesus queria prepará-los para essas provações. Jesus e seus discípulos tinham entrado em uma das cidades vizinhas a Cesareia de Filipe. Estavam além das fronteiras da Galiléia, em uma região onde predominava a idolatria. Ali puderam ver formas de superstição que existiam em todas as partes do mundo. Jesus queria que a visão dessas coisas levasse os discípulos a sentir sua responsabilidade para com os pagãos. Ele estava para lhes contar sobre o sofrimento que o aguardava. Antes, porém, orou para que o coração deles estivesse preparado para receber suas palavras. Não disse a eles de imediato o que queria compartilhar, mas lhes deu a oportunidade de confessar sua fé nele. Perguntou: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Com tristeza, os discípulos admitiram que Israel não tinha reconhecido seu Messias. As multidões em Betsaida quiseram proclamá-lo rei de Israel. Muitos estavam prontos para aceitá-lo como profeta, mas não acreditavam que ele era o Messias. Então, Jesus fez uma segunda pergunta, relacionada com os próprios discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, versos 15 e 16. Desde o princípio, Pedro havia acreditado que Jesus era o Messias. Muitos outros que aceitaram a Cristo começaram a alimentar dúvidas sobre a missão de João Batista quando ele foi aprisionado e levado à morte. E agora duvidaram de que Jesus era o Messias. Muitos dos que haviam esperado que Jesus assumisse seu lugar no trono de Davi o deixaram ao verem que ele não tinha essa intenção. Mas a inconstância daqueles que ontem aclamavam e hoje condenavam não destruiu a fé do genuíno seguidor do Salvador. Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não esperou que honras reais coroassem seu Senhor, mas o aceitou em sua humilhação. Pedro havia expressado a fé dos 12. A oposição dos sacerdotes e líderes religiosos, contudo, ainda os deixava bastante perturbados. Não conseguiam ver com clareza qual era a posição deles. A influência da primeira educação, os ensinamentos dos rabinos, o poder da tradição, tudo isso ainda bloqueava sua visão da verdade. Raios preciosos de luz brilhavam sobre eles, porém, muitas vezes, agiam como se estivessem tateando no meio da escuridão. Mas,
Nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre eles com poder. Sobre a aparência da humanidade, eles puderam ver a glória do Filho de Deus. Jesus respondeu para Pedro: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Verso 17. A verdade que Pedro tinha falado é o alicerce da fé do crente. Deus não a revelara para Pedro por causa de alguma sabedoria ou bondade que houvesse nele. O fato de que Pedro reconheceu a glória de Cristo era uma prova de que ele havia sido ensinado por Deus. João 6, verso 45, Salmos 25, verso 14. Jesus continuou: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, verso 18. A palavra Pedro significa pedra, uma pedra movediça. Pedro não era a pedra sobre a qual a igreja seria fundada. As portas do Hades, ou inferno, na verdade, o derrotaram quando ele negou seu Senhor com palavrões e juramentos. A igreja foi construída sobre aquele a quem as portas do inferno não poderiam vencer. Cristo é a rocha. Moisés havia apontado para a rocha da salvação de Israel. Deuteronômio 32, verso 4. O salmista havia cantado sobre a minha rocha firme. Salmo 62, verso 7. Isaías escreveu: Por isso diz o soberano Senhor: Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, para alicerce seguro. Isaías 28, verso 16. O próprio Pedro aplica essa profecia a Jesus. Agora vocês provarão que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, é preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. 1 Pedro 2, dos versos 3 a 5. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. Sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei a minha igreja. Cristo fundou sua igreja sobre a rocha viva, ele próprio, o seu próprio corpo, quebrantado e ferido por nós. As portas do inferno não vencerão a igreja construída sobre esse alicerce. Quão fraca parecia a igreja quando Cristo falou essas palavras. Havia apenas um punhado de crentes contra os quais demônios e homens dirigiriam seu poder. Mas esses fiéis não deviam temer, pois não poderiam ser derrotados. Pedro havia expressado a verdade que constitui a base da fé da igreja, e Jesus então o honrou como representante do corpo de crentes. Eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Verso 19. As chaves do reino dos céus são as palavras de Cristo. Todas as palavras das Santas Escrituras são dele. Essas palavras têm poder para abrir e fechar o céu. O trabalho dos que pregam a palavra de Deus é uma fragrância de vida para a vida e de morte para a morte. 2 Coríntios 2, verso 16. O Salvador não confiou a obra do Evangelho a Pedro, individualmente. Mais tarde, repetindo as palavras faladas para Pedro, ele as aplicou à igreja também aos 12, como representantes do corpo de crentes. Se Jesus tivesse delegado qualquer autoridade especial para um discípulo acima dos demais, não os encontraríamos discutindo sobre quem seria o maior entre eles. Eles teriam aceitado aquele que Jesus escolheu. Em vez de apontar um deles para ser o líder dos demais, Cristo disse: Vocês não devem ser chamados rabis, tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Mateus 23, versos 8 e 10.
O cabeça de todo homem é Cristo, Deus que pôs todas as coisas sobre os pés do Salvador. O designou como cabeça de todas as coisas para a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. 1 Coríntios 11, verso 3, Efésios 1, versos 22 e 23. A Igreja está construída tendo Cristo como seu fundamento e não tem que depender de qualquer pessoa ou ser controlada por sabedoria ou poder humano. Muitos afirmam que uma posição de confiança na Igreja lhes dá autoridade para determinar o que outros devem crer e fazer. O Salvador declara: todos vocês são irmãos, Mateus 23, verso 8. Não podemos depender de nenhum ser finito para nos guiar. A rocha da fé é a presença viva de Cristo na Igreja. Os que acham que são os mais fortes provarão ser os mais fracos, a menos que façam de Cristo a sua fonte de poder. Jeremias 17, verso 5, Salmos 2, verso 12. Jesus instruiu os discípulos para que não dissessem que ele era o Cristo. O povo, inclusive os discípulos, tinham um conceito tão falso sobre o Messias que um anúncio público não lhe daria uma ideia verdadeira sobre o seu caráter ou obra. Os discípulos não haviam previsto a cruz. Os discípulos ainda esperavam que Jesus reinasse como um príncipe terrestre. Acreditavam que ele não permaneceria desconhecido e que em breve estabeleceria o seu reino. Eles nunca haviam dado importância ao pensamento de que Cristo seria rejeitado por sua própria nação, condenado como um enganador e crucificado como um criminoso. Jesus precisava alertá-los quanto ao conflito que estava diante deles. Ele se entristeceu ao antecipar a chegada de difíceis provações. Até então, tinha evitado falar sobre seu sofrimento e morte. Em sua conversa com Nicodemos, ele disse: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. João 3, versos 14 e 15. Mas os discípulos não ouviram isso. Chegaram o momento de puxar o véu que escondia o futuro. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Mateus 16, verso 21. Os discípulos escutaram isso, mudos de espanto e de dor. Cristo havia aceitado o reconhecimento de Pedro de que ele era o Filho de Deus, e agora suas palavras, que apontavam para o seu sofrimento e morte, pareciam incompreensíveis. Pedro não pôde se manter calado, abraçando fortemente o mestre, como se quisesse impedi-lo de prosseguir rumo à tragédia que se aproximava, disse: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Verso 22. Pedro amava ao Senhor, mas Jesus não o louvou por desejar protegê-lo do sofrimento. As palavras de Pedro não serviram de ajuda e conforto para Jesus na grande prova que estava diante dele. Elas não estavam em harmonia com o plano de Deus para o mundo perdido, nem com a lição de sacrifício que Jesus veio ensinar mediante seu exemplo. A impressão dada pelas palavras de Pedro foi diretamente oposta àquela que Cristo queria causar na mente dos seus seguidores, e o Salvador foi impelido a pronunciar uma das mais severas repreensões que já saíram dos seus lábios. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Verso 23. Satanás estava tentando chegar a Jesus. Satanás estava tentando desanimar Jesus e desviá-lo de sua missão, e o porta-voz da tentação foi Pedro. O príncipe do mal, autor desse pensamento, era quem estava por trás do apelo impulsivo de Pedro.
Satanás havia oferecido a Cristo o domínio do mundo. Bastaria, para isso, que ele abandonasse o caminho da humilhação e sacrifício. Agora o inimigo tentava fixar o olhar de Pedro na glória terrestre para que ele não visse a cruz. Mais uma vez ele insistia em tentar Jesus, agora por meio de Pedro. O Salvador ignorou a tentação. Seu pensamento estava em seu discípulo. Satanás havia se colocado entre Pedro e seu mestre. Cristo se dirigiu àquele que tentava separar Pedro do seu Redentor. Para trás de mim, Satanás. Deixe-me estar frente a frente com Pedro, para que eu possa mostrar para ele o mistério do meu amor. Foi uma lição amarga, e Pedro a aprendeu vagarosamente. O caminho de Cristo passa por agonia e humilhação. Mas no calor da fornalha o discípulo iria aprender que há bênçãos nesse caminho. Muito tempo depois ele escreveu: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4, verso 13. Jesus então explicou aos discípulos que sua vida de abnegação era um exemplo daquilo que a vida deles devia ser. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, verso 24. A cruz no tempo do domínio de Roma era a forma mais cruel e humilhante de morte. Os criminosos tinham que carregar a cruz até o local da execução. Com frequência, quando ela era colocada sobre os seus ombros, eles, em desespero, resistiam com violência até que os soldados os dominavam. Os discípulos tinham somente uma pálida compreensão das palavras de Jesus, mas reconheceram que ele falava da submissão deles próprios à morte por amor a Cristo. As palavras do Salvador não poderiam ter descrito uma entrega mais completa. Foi pelos discípulos que ele havia aceitado tudo aquilo. Ele deixou o céu por uma vida de acusações, insultos e por uma morte vergonhosa. Era rico com os tesouros sem preço do céu, mas se tornou pobre para que, por meio da sua pobreza, nós pudéssemos ser ricos. Devemos seguir no caminho que ele andou. Amor pelos outros significa a crucifixão do próprio eu. Um filho de Deus deve se considerar como um elo de uma corrente baixada para salvar o mundo, um com Cristo, indo com ele buscar e salvar o perdido. Cristãos são pessoas consagradas a Deus, com seu caráter. Elas devem revelar Cristo ao mundo. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Verso 25. Egoísmo é morte. O coração que é incapaz de mandar o sangue vital para a mão e a cabeça rapidamente perderá a força. Assim é o amor de Deus difundido em cada parte do seu corpo espiritual. Somos membros uns dos outros, e aquele que se recusa a compartilhar perecerá. Jesus disse: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Cristo apontava para os discípulos sua vinda em glória com os anjos do céu. Então disse: ele recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E para que se animassem, prometeu: garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Verso 28. Os discípulos não entenderam suas palavras, estavam concentrados na pobreza, humilhação e sofrimento. Será que eles não veriam seu Senhor sendo elevado ao trono de Davi? Seria Cristo desprezado, rejeitado e levado à morte? A tristeza encheu o coração deles, pois parecia inacreditável que o Filho de Deus devesse passar por tão cruel humilhação. Por que devia ele ir voluntariamente a Jerusalém para receber o tratamento que o esperava por lá?
Como podia ele se resignar a tal sorte, deixando-os numa escuridão maior do que aquela em que tateavam antes de Cristo se revelar para eles? Os discípulos avaliaram que, na região de Cesareia de Filipe, Cristo não precisaria temer o ódio dos judeus ou o poder dos romanos. Por que então não trabalhar lá? Por que se entregar à morte? Se ele tivesse que morrer, como estabeleceria seu reino tão firmemente que os portais do inferno não pudessem vencê-lo? Isso era de fato um mistério. Naquele momento, eles estavam viajando rumo à cidade, onde todas as suas esperanças seriam esmagadas. Juntos, conversavam em tom baixo e triste sobre o futuro. Talvez algum evento não previsto pudesse evitar a tragédia que parecia estar reservada para o Senhor. E por 6 dias longos e sombrios, eles duvidaram, esperaram e sentiram medo.